Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 3. Nesta aula vamos falar de juros simples. Na aula anterior nós falamos o que era o regime de capitalização. Era a maneira de como o montante evolui quando ultrapassamos uma unidade de tempo no período de aplicação. E agora, então, nós vamos passar de uma unidade de tempo no período de aplicação. Vamos ter que aplicar por mais de uma unidade de tempo. E, nesse caso, vamos precisar saber como calcularemos os juros quando ultrapassamos uma unidade de tempo. E aí temos duas maneiras. Uma maneira é o regime de capitalização simples e outra maneira é o regime de capitalização composto. Ora, vamos ver então primeiro o regime de capitalização simples e chamaremos ele de juros simples. Então vamos lá. Seja a aplicação de um capital C, durante N períodos, a taxa I por período, considerando o regime de capitalização simples. Então, considerando o regime de capitalização simples. Então, vamos lá. Vamos aplicar o capital C durante N períodos. Então, aqui é o início. Esse aqui, temos aqui o primeiro período, temos o segundo período, temos o terceiro período, o quarto período, e assim vai, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, até o período N-2, o período N-1 e o último período, que é o período N. Temos aqui N períodos. Nós queremos saber qual vai ser o valor dos juros totais quando eu aplicar esse capital C durante esses N períodos, utilizando o regime de capitalização simples. Vamos ver? Qual será o valor do juro que eu vou ter aqui no primeiro período? Até aqui eu tenho um período, eu tenho uma unidade de tempo. E aprendemos na primeira aula que em um período, em uma unidade de tempo, o valor do juro é o capital vezes a taxa. Então o valor do juro aqui será C vezes I. É o valor do juro de uma unidade de tempo. Agora vamos ver qual vai ser o valor do juro no segundo período. Opa, eu estou no segundo período, passei de uma unidade de tempo. Então, qual é o regime? É o regime de capitalização simples. No regime de capitalização simples, a taxa de juro incide sempre sobre o capital inicial. Portanto, em todos os períodos, os juros serão sempre iguais ao produto do capital pela taxa. Então, será também C vezes I. Agora, vamos ver qual vai ser o juro que eu vou ganhar no terceiro período. Eu estou no terceiro período. Opa, passei de uma unidade de tempo. Qual é o regime? É o regime de capitalização simples. No regime de capitalização simples, a taxa de juro incide sempre sobre o capital inicial. Portanto, em todos os períodos, o juro será sempre igual ao capital pela taxa. Vamos para o quarto período. Estou no quarto período, eu tenho mais do que uma unidade de tempo. Ora, se eu tenho mais do que uma unidade de tempo, qual é o regime? É o regime de capitalização simples.
Portanto, no regime de capitalização simples, a taxa de juro incide sempre sobre o capital inicial. Isto quer dizer que em todos os períodos os juros serão sempre iguais ao produto do capital pela taxa. Então será também C vezes I. No quinto período será C vezes I, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no décimo e assim vai. Até que nós vamos chegar no período N-1. Eu tenho N-1 períodos. Qual será então o regime de capitalização? É o simples. E vimos que no regime de capitalização simples, a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. Portanto, em todos os períodos, os juros serão sempre iguais ao produto do capital pela taxa. Será C vezes I. Chegamos então no último período, no N-º período. Estou no N-º período. Qual é o regime? É o regime de capitalização simples. No regime de capitalização simples, a taxa de juro incide sempre sobre o capital inicial. Portanto, em todos os períodos, os juros serão sempre iguais ao produto do capital pela taxa. Então, será C vezes I. O que nós queremos saber é o valor dos juros totais, que eu vou chamar de J. O valor dos juros totais será o valor do juro do primeiro período, que é C vezes I, mais o valor do juro que eu ganhei no segundo período, que também é C vezes I, mais o valor do juro que eu ganhei no terceiro período, que também é C vezes I, mais no quarto, C vezes I, mais no quinto, C vezes I, e assim vai até o no N-º período, que também é C vezes I. Então, o valor dos juros totais será C vezes I, mais C vezes I, mais C vezes I, pontinho, 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 mais C vezes I. Quantas vezes C vezes I? Ora, N vezes, N vezes. Então, o valor dos juros totais será C vezes I vezes N. C vezes I vezes N. Esse é o valor dos juros totais no regime de capitalização simples. Esta fórmula C vezes I vezes N é chamada fórmula de juros simples. Fórmula de juros simples. C vezes I vezes N. É o capital vezes a taxa vezes o prazo. Então, o valor dos juros totais do regime de capitalização simples. E se eu perguntar qual vai ser o montante? Ora, o montante será igual ao capital aplicado mais o valor dos juros totais. Logo, o montante será então o capital mais o valor dos juros totais. Capital mais o valor dos juros simples. Mas você pode pensar o seguinte: o montante pode apresentar uma fórmula alternativa e muito popular, que seria o capital mais os juros simples. Mas os juros simples é C vezes I vezes N. Se eu pegar esse J e substituir aqui por C vezes I vezes N, eu poderia colocar o C em evidência. Então, ficaria com C em evidência, ficaria 1 mais, colocando C em evidência, ficaria I vezes N. Então, temos uma outra fórmula alternativa para o montante quando eu estiver no regime de capitalização simples. Montante é capital que multiplica 1 mais I vezes N. É uma fórmula muito popular para o montante no regime de capitalização simples. Então, temos essas três fórmulas no regime simples. Juros simples é capital vezes taxa vezes o prazo, C vezes I vezes N. O montante é o capital mais os juros simples, ou também o montante é o capital que multiplica 1 mais I vezes N. Então, utilizaremos essas três fórmulas para o cálculo dos juros e do montante quando eu estiver com os juros simples. Sendo assim, vamos fazer um exemplo. Vamos lá.